Segue o líder, análise da partida contra o Grêmio. Informação importante por novo lateral esquerdo no Palmeiras com a lesão de Jefté. A sequência do Verdão preocupa e serão mais de 28 mil quilômetros até a Copa do Mundo. Sobre Nino, rapaziada, pode comemorar. Fala família Palmeiras 90+, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem muita coisa importante pra gente conversar e eu quero começar o vídeo de hoje te agradecendo porque passamos da marca de 25.100 inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não custa nada, é de graça e você não perde nada do Palmeiras. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a dificuldade que preocupa o Palmeiras e depois nós vamos analisar a partida contra o Grêmio, tá? O técnico Abel Ferreira vai ter cerca de 9 mil quilômetros percorridos no intervalo de 10 dias, num cenário que exige atenção máxima contra o desgaste físico, onde o núcleo de fisiologia e performance do Palmeiras vai precisar atuar de forma agressiva, tá? O Palmeiras vai enfrentar o Júnior Barranquilla agora nessa quarta-feira pela Libertadores, num movimento ali que vai iniciar o campeonato e vai trazer para o Palmeiras, consequentemente, uma viagem muito preocupante. O Palmeiras entende que após o Júnior Barranquilla ainda vai pegar o Corinthians e que vai ter que dosar a utilização dos seus jogadores. E aí o Palmeiras vai enfrentar um time colombiano que é tido como o mais complicado do grupo, mas não é só isso, tá? Depois o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, então assim, gestão de elenco é importantíssimo. Infelizmente a gente teve diagnosticada a lesão do Jefté e nós já vamos falar sobre isso, tá? Durante todo esse movimento que o Palmeiras vai ter e esses 28 mil quilômetros que vai rodar até a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras tem uma missão difícil e que para mim é a derradeira. O Palmeiras precisa manter-se no topo do Campeonato Brasileiro a qualquer custo. A Libertadores é, com certeza absoluta, a prioridade, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. O Palmeiras perdeu o Brasileirão do ano passado por pouquíssimos pontos. Se tivesse vencido a partida contra o Vitória, por exemplo, uma partida fácil, jogando em casa, as coisas teriam sido diferentes nesse final de temporada. Não foram. Temos que entender e aprender com os nossos erros, tá tudo bem. Agora, a gente precisa focar no Brasileirão. O Brasileirão sim é o foco nesse momento. Essa chave de grupos o Palmeiras consegue passar mesclando o time. Partida difícil contra o Júnior Barranquilla, tá bom? Bora pro nosso mercado da bola, tem algumas coisas que eu quero trazer pra gente conversar de forma dinâmica e objetiva, tá bom? Primeiro a respeito do Nino, tá? Gente, vamos lá. Com toda a honestidade do mundo, eu não posso cravar pra vocês que o Nino fechou com o Palmeiras e que tá tudo certo já, mas as coisas estão caminhando muito bem. Estamos de olho na próxima partida, né, na partida do Krasnodar contra o Zenit, porque isso vai definir com certeza absoluta o início da parte documental. O Palmeiras está muito perto de fechar com o Nino, isso não é notícia nova, tá? Mas o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: o Palmeiras fechando com o Nino na próxima semana, ou de repente no final do mês de abril, a gente tem com certeza absoluta a informação em primeira mão para trazer para vocês e faremos isso com alegria, tá bom? A respeito da nossa lateral esquerda, então como nós já estávamos falando, o Arthur vai assumir a titularidade da lateral esquerda do Palmeiras, não tem como não assumir, né? E o cuiabano, que estava sendo especulado, pode acabar ganhando força dentro do Palmeiras. Agora para as negociações de junho. Eu quero a sua opinião, palmeirense. Faz sentido para o Palmeiras fazer esse movimento e acertar logo com o cuiabano? Deixa sua opinião nos comentários porque é sempre muito importante. O Verdão vai abrir os olhos para o mercado na lateral esquerda, mas não vai se furtar de dar minutos ao Arthur. O garoto merece e tá jogando muita bola. Outra surpresa da base do Palmeiras que pode acabar pintando no profissional finalmente é o garoto Heitor. O Palmeiras está vivendo uma sequência de jogos onde o Vitor Roque está fazendo muita falta. E no banco, na verdade na base, né, a gente tem um atacante com características bastante parecidas. O Heitor é um centroavante daqueles velozes que ocupam o espaço com imponência e vigor físico. E a tendência é que ele acabe assumindo, pelo menos ganhando momentos nos treinamentos com o time profissional. Vamos ver se o garoto vai conseguir de fato estrear com o profissional, porque ele é bom de bola, tá bom? E, além de tudo isso, a gente sabe que o Flaco Lopes está sendo especulado em diversos clubes da Europa.
Atualmente, Everton da Inglaterra e Brentford também da Inglaterra estão realmente muito interessados no jogador. O Atlético de Madrid, você já sabe, né? Sondou, especulou e tal, mas no fim das contas, parece que vai fechar com Gabriel Jesus mesmo, de modo que o Flaco Lopes por 250 milhões ainda é uma realidade. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Palmeiras consiga segurar o jogador, uma vez que vai ser quase impossível segurar o Alan. E falando em Atlético de Madrid, Thiago Almada surge, obviamente, como uma opção para o futuro. Vamos ver se o Palmeiras vai de fato trazer o jogador ou se de repente não vai fazer sentido. O Thiago é uma opção de mercado, assim como o Luiz Henrique, tá? Eu tenho bem desenhado na minha cabeça que o scout do Palmeiras vai trazer para a diretoria de futebol o nome do Luiz Henrique, caso o Palmeiras venda o Alan. Então seria sai Alan, vem Luiz Henrique. Danilo ainda é um sonho que permanece vivo no Palmeiras. Ele gostaria de vestir a camisa do Verdão, mas ó, na boa, o futebol que ele praticou na seleção brasileira, com certeza absoluta, chamou a atenção dos clubes da Europa. Eu acho muito difícil que ele acabe não fechando com algum clube de primeira prateleira. Estamos acompanhando e vamos te trazer informações em breve, tá bom? Vamos começar aqui agora a nossa análise tática, tá? De como o Palmeiras jogou essa partida contra o Grêmio e do que a gente pode esperar desse novo Verdão. Aqui está o nosso Palmeiras num 3-5-2 diferenciado que nós montamos para vocês. Mas vamos analisar como o Palmeiras jogou nessa partida contra o Grêmio, tá? Porque eu achei que o Palmeiras teve uma variação tática interessantíssima. Cadê o nosso amigo Maurício aqui? O Palmeiras jogou de uma forma que me chamou a atenção, tá? Eu gostei bastante, principalmente de alguns pontos aqui. E vamos preparar tudo aqui para a gente conseguir entender, tá? O Murilo jogou na zaga e na direita o Giai. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores. Perfeito. Então, no 3D, o que a gente consegue perceber desse time? O Flaco Lopes jogou meio que isolado, com o Maurício atacando o espaço, buscando triangulações e finalizando de fora da área. Maurício foi importante porque ele deu liberdade para o Andréas Pereira poder flutuar. A gente já vai chegar lá. John Arias e Alan, para mim, dois dos melhores pontas em atuação no Brasil. Dois jogadores completos, velozes, que driblam, que tocam e que finalizam a gol. Então o Palmeiras conseguiu, de fato, encontrar uma mecânica de jogo onde o Maurício ocupava essa área do campo, liberando espaço para o Andréas Pereira flutuar no meio. Eu gostei demais. Eu achei que o Palmeiras ele dominou o Grêmio boa parte do jogo. Acho que depois que o Grêmio fez o gol com aquele Carlos Vinícius, que joga muito também, né? Depois que o Grêmio fez aquele gol, eles ganharam ali uns 10 minutinhos onde conseguiram jogar e o Palmeiras não conseguiu segurar. Agora, tirando isso, cara, Marlon Freitas, brilhante. Giai jogou demais. E a gente tem que analisar o Giai, sim, senhor, tá? Porque ele jogou, defendeu, apoiou, cruzou bolas na área, foi opção. O bom de analisar a performance e não o ser humano é isso. Porque quando o jogador, e ele é um ser humano, obviamente, né? Quando o jogador joga melhor, performa melhor, a gente também tem que dar o braço a torcer e falar. É justo. E a gente precisa ser justo nesse ponto, tá? Então o Palmeiras jogou mais ou menos assim, com bola, tá? E sem bola é aquilo que você já sabe. O Maurício volta para recompor e o Palmeiras fica com o Flaco Lopes mais à frente, mais ou menos no esquema tático assim. Vamos dar uma olhada nos números do jogo aqui para você entender aonde eu quero chegar. Estamos aqui no nosso SofaScore e você vai entender que, ó, o SofaScore leu o jogo da mesma maneira que eu, tá? Eu não tinha visto a forma tática do Palmeiras espelhada aqui no campo e você vê que é exatamente o que eu coloquei, né? Eu decidi até deixar essa mensagem no vídeo para vocês entenderem. Achei muito bacana, tá? A atuação do Felipe Anderson também. Felipe Anderson ele acabou flutuando ali no lugar do Maurício, bem aonde a gente fala que ele tem que jogar. Esquece esse negócio de pôr o Felipe Anderson para marcar a lateral. Ele é muito técnico, ele tem que jogar perto da área. E se vacilar, ele ainda acaba roubando a opção ali de alguém, tá? A vaguinha de alguém ali. Se o Alan não performar, sei lá, eu acho, tá? Jogou muita bola. Evangelista, jogador muito dinâmico, traz muito pro Palmeiras, né? Muito bom poder assistir o Palmeiras jogar bola e não ficar defendendo só, né?
Gostei muito desse Francis Amuso do Grêmio, jogador agudo, ofensivo, finaliza muito a gol, gostei bastante. Gabriel Mack a gente já conhecia, baita jogador também, um menino, né? E o Carlos Vinícius, pra mim, assim, cara, melhor centroavante em atuação no futebol brasileiro depois do Flaco, tá? Sem clubismo, tô analisando de verdade. Estatisticamente, o Palmeiras manteve 60% da posse de bola e dominou o Grêmio por completo, tá? Foram 16 finalizações e 8 escanteios, 485 passes e 15 faltas cobradas, né? 15 faltas batidas. Quando a gente analisa aqui o número de ações com a bola na área adversária, é assustador quanto o Palmeiras atuou na área do rival. Foram 26 vezes o dobro. Isso quer dizer que o Palmeiras atacou demais o adversário. Eu tenho pra mim que foi uma das melhores partidas do ponto de vista de volume de jogo que o Palmeiras fez esse ano, tá? Gostei bastante. Ganhou 53% dos duelos e aí é claro, né, defendendo, teve um número de desarme muito mais alto. Porque embora eles tenham conseguido segurar a bola no meio do campo ali, né, eles não causaram perigo para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu triangular e trabalhar a bola com muita tranquilidade. Isso até me assustou, porque eu esperava um Grêmio um pouco mais forte na marcação, né? Um pouco mais aguerrido. E eu vi que, na verdade, o Grêmio até foi aguerrido, mas foi o Palmeiras que jogou bem. Eu não tenho vergonha nenhuma em admitir aqui, tá? O que o Giai tá jogando de bola é algo surreal. Eu gosto muito da forma como ele tá se portando. Eu espero que ele mantenha esse perfil, esse padrão. Porque se ele mantiver, ele pode ser usado como terceiro homem de zaga, ele pode ser usado como lateral, ele pode ser usado até como volante, tá? Tem condição de jogar se tiver da forma como ele tá se portando, beleza? E aproveitar esses minutos finais no vídeo aqui para trazer para a pauta também uma situação que eu achei bem legal, tá? Eu analisei esse jogo de verdade, tá? Do minuto 1 até o minuto final. E o que eu consegui perceber? O Palmeiras parecia que estava jogando como o Real Madrid joga lá fora. Calma, eu não tô falando que futebol, não é isso. Eu tô falando da mentalidade. O Palmeiras se manteve mentalmente estável o jogo inteiro, controlando o ritmo do adversário. Soube sofrer. Acho que isso resume o que eu tô querendo dizer aqui para vocês. O Palmeiras soube sofrer. Sofreu quando tomou o gol, os 10 minutos ali, mas sem se desesperar. Sem aqueles famosos apagões que a gente vê nos clubes aí, né? Seleção brasileira é mestre em fazer isso. Toma um gol e sofre um apagão, né? Soube sofrer. E soube triangular a bola, usando o que tem de melhor. Jogadores com condição de buscar a linha de fundo, mas nem sempre é necessário. Quantas vezes o Alan e o John Arias cortaram para dentro da área? Você reparou isso no jogo? Foi várias vezes. Eu gostei demais da atuação do Maurício também, não tecnicamente, mas taticamente. Eu achei que ele recompôs o meio de campo do Palmeiras com uma entrega muito grande. Finalizou bastante a gol, apareceu, não se escondeu do jogo, né? De maneira geral, o Palmeiras é o líder do campeonato e tem que jogar como tal. Tá enfrentando o Grêmio. O Grêmio é um bom time, né? Tem bons jogadores, mas não pode ficar com medo. Tem que ir para cima. E foi o que fez. Soube trabalhar a bola, não sofreu com o gol tomado e teve condição de mostrar a individualidade de alguns jogadores. Essa gestão do elenco que a gente começou o vídeo falando, né? O Palmeiras vai rodar 28 mil quilômetros, é coisa demais. Essa gestão é necessária, porque lesões podem acontecer. Então o Palmeiras vai ter que pegar o Júnior Barranquilla, por exemplo, com o Arthur na lateral esquerda. Por que não forçar 3 zagueiros? O Benedetti está sem jogar há um tempo. Ele está jogando pelo sub-20. Por que não? Por que não buscar uma nova forma de jogo para poder preservar aqueles jogadores que são titulares e que estão com carga de jogo e treino muito elevada? O Palmeiras precisa começar a pensar, e eu sei que a staff do Verdão é extremamente competente e que vai fazer esse trabalho, analisando os principais pontos do Palmeiras. Hoje, a gente pode afirmar uma coisa: o projeto está funcionando. Os patrocinadores que estão chegando são empresas idôneas, empresas sérias. O Palmeiras está fazendo uma gestão administrativo-financeira impecável. Está sobrando recurso e, em campo, os jogadores estão respondendo. Então o Palmeiras não tem mais com o que se preocupar do ponto de vista de exposição do elenco, sabe? Exposição ali da diretoria e tal. Tá tudo rodando bonitinho. Falta
A única coisa que falta, na minha opinião, é o Palmeiras agora continuar jogando esse futebol. É isso que a gente quer. A vitória, ela não é controlável todo jogo. O Palmeiras vai perder algum jogo, é normal, faz parte do jogo, né, do esporte. Mas o que a gente pode controlar? A entrega, a dedicação e o futebol, a vontade de jogar futebol. E isso o Palmeiras está fazendo, a gente tem que tirar o chapéu. Então, rapaziada, senhoras e senhores, eu quero agradecê-los do fundo do meu coração. Passamos de 25.100 inscritos. Inscritos não, eu não gosto dessa palavra. Apaixonados pelo Palmeiras, que fazem parte da nossa comunidade. Eu agradeço do fundo do meu coração. Quando eu tirei esse sonho da gaveta, eu não imaginava que as coisas fossem acontecer da forma como aconteceram. E hoje a gente tem condição de falar para mais de 200 mil pessoas por mês. Eu agradeço a vocês e à torcida palmeirense por todo o carinho que nos deram. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço, avante palestra e segue o líder.